Quanto à alegação de que os números primos seriam do Fundamental 1, isso é um passado distante. Eu sei que alguns colégios, poucos ainda, muito tradicionais, ainda mantêm os números primos no Fundamental 1. Mas, na verdade, desde os parâmetros curriculares, que tiraram os números primos e as frações praticamente do Fundamental 1, então os números primos não vêm mais sendo trabalhados no Fundamental 1. Eles são trabalhados, tradicionalmente, aí eu concordo com você, não no 8º ano, mas no início do Fundamental 2. Agora, vejamos por que se trabalha os números primos no início do Fundamental 2. Por uma razão, porque com os números primos você faz o cálculo do mínimo múltiplo comum. E com o cálculo do mínimo múltiplo comum, você faz a soma de frações e a subtração de frações. Então, os números primos, por si, eles parecem não ter nenhum valor, a não ser para calcular o MMC, que por si parece não ter nenhum valor, a não ser para somar e subtrair frações. Que servem para quê? Bom, servem para somar e subtrair frações, porque fica mais ou menos nisso. A soma e subtração de frações, ela vai ser usada lá na álgebra, lá na frente, lá no 8º, 9º ano e tal. E fora alguns probleminhas que se fazem, ela não tem aparentemente nenhuma utilidade. Na verdade, ela não tem nenhuma utilidade prática. Ela tem utilidade na matemática, mas não tem nenhuma utilidade prática. E isso é muito importante, reparar nisso. Como ela não tem nenhuma utilidade prática e não é nada simples entender soma e subtração de frações, as operações com frações em geral, há uma tendência que já havia sido sinalizada pelos parâmetros curriculares nacionais de colocar mais adiante, mais para frente as operações com frações. Essa tendência, sinalizada pelos parâmetros e aplicada em alguns outros países desenvolvidos, nós resolvemos aplicar no nosso material. Então, como as frações foram lá para o 8º ano, nós também mandamos os números primos lá para o 8º ano. E houve uma vantagem nisso. Os números primos que antes eram uma escadinha, não tinham um significado particular, eles agora são fontes de problemas interessantes de reflexão. Eles ajudam a desenvolver cognitivamente o aluno. Isto é, quando você desloca os números primos do 6º para o 8º, eles se tornam mais interessantes, mais atraentes. As frações deslocadas para o 8º se tornam muito mais fáceis de aprender. É muito menos quebrar a cabeça do garotinho de 6º ano, porque agora o garotinho já é um adolescente de 8º ano e aprende com mais facilidade, porque ele tem mais experiência matemática, tem mais maturidade. Então, tem uma série de vantagens você avançar esse conteúdo. Ele se torna mais interessante, uma parte dele se torna mais fácil, ele desenvolve cognitivamente o aluno. Então, tirar do Fundamental 1 foi um avanço, que os parâmetros eu acho que conseguiram, exceto, como eu disse, alguns colégios. E não deixar concentrado no 6º ano, que é muito pesado para os alunos, mas levá-lo para o 8º ano tornou a coisa muito mais fácil, tranquila e flui muito melhor. Agora, nós temos atualmente em estudos uma base nacional curricular comum que o MEC acabou de divulgar. É um documento preliminar para a adoção da base nacional curricular comum para daqui a 2, 3 anos. Talvez com a base nacional curricular a gente modifique um pouco a ordem desses conteúdos. Por exemplo, talvez pela base curricular, pelo documento preliminar, talvez eles tenham que estão no comecinho do 8º ano, a gente tenha que trazê-los para o 7º ano. É uma pequena diferença por causa da base. Mas, de qualquer forma, isso vai ocorrer daqui a 2, 3 anos e a gente precisa ver como a base nacional vai ser recebida. Então, nós realmente colocamos os números primos,
que a tradição manda colocar no sexto ano, nós tiramos eles do sexto, colocamos no oitavo, por várias vantagens, para facilitar o aprendizado e para tornar a coisa mais interessante para o aluno. Não só facilitar o aprendizado dos primos, mas como das frações, que dependem em parte deles. Agora, daqui a 2, 3 anos, pode ser que algum ajuste seja necessário por causa da Base Nacional Curricular Comum. Mas eu acredito que os números primos não mais voltarão ao sexto ano. Eu acho que os alunos merecem isso.